Não, eu quero na minha base, na minha, né? Como eu vi um pastor até famoso falar assim, eu creio assim, mas você não crê como está escrito. Não, não. A minha linha teológica crê assim, mas a Bíblia declara de outra forma. Não, mas eu creio assim. Então já está fechado. Já. Eu vi um pastor, né? Até no Instagram, eu vi um rapaz orando por cura. E a cura aconteceu. Aí o outro veio dizer que não aconteceu, tentando desconstruir a cura. Eu falei, nossa, agora o diabo tá trabalhando para desconstruir aquilo que Deus faz. Beleza, uma página cristã. Aí tinha um rapaz, né, numa linha sensacionista, que falou assim: a gente é sensacionista, né? A maioria dos calvinistas são, né, sensacionista. A gente não crê na, na operação do dom, mas a gente crê na operação da fé. Muitas vezes a gente ora pelos irmãos para que Deus cure, às vezes Deus cura pela oração da fé, e às vezes o Senhor leva a pessoa, né? Os irmãos, Deus, né, os recolhe. Aí eu escrevi Marcos 16, tá faltando impor as mãos. Escrevi, tá faltando impor as mãos. Por que não impõe as mãos? Jesus não mandou? Não mandou impor as mãos? Jesus não tava liberando dom de cura ali. Tá dando uma ordem. Por que não impõe as mãos? Você consegue responder? Por que não impõe as mãos, mano? Tô perguntando pra você. Depois você escreve aí, ô Calvinista. Por que você não impõe as mãos? É igual eu tava numa Você igreja, cessou também esse mandamento? Jesus não tá falando de dom, Jesus tá falando de impor as mas mãos. eles tiram esse texto também. Fala que não é inspirado. Fala que ele tem uma explicação dele lá, mas nem vou entrar nesse detalhe. Mas tem uma vez que eu tava numa igreja dessa que não ensina sobre dons, o que mais ficou mais, o que mais impactou, impressionante, que aí tava um monte de gente, tava na sala, pessoas de várias idades, pessoas de idade um pouquinho mais avançada, 40, 50 anos, e aí a questão da falta do ensino. Eles cada um falou, eu tô com essa doença, eu tô com aquela doença, tá? Mas só que ninguém pediu ali para ser curado. Ah, ore pela minha cura. Nem isso. Eles não são tão bloqueados para isso que eles só pediram, ore para Deus me dar alívio, de Deus me fazer suportar, para Deus aguentar. Mas ninguém fala, Teologia do sofrimento, né? mas ninguém, eu fiquei pensando, mas ninguém falou assim, ó, Teologia do sofrimento. ore, peça a Deus para Deus me curar. E eu falei assim, parece que é até proibido falar que Deus Não, cura. é que sabe o que acontece? Eu entendo. Você já ouviu falar da teologia do sofrimento? Não, Coloca você em. eu quero bem longe essa Eu teologia. também, porque coloca você em mérito. Tipo assim, eu consegui sofrer. Então minha fé é forte, porque eu consegui sofrer. Ah, eu não consegui suportar, então minha fé é fraca. Essa é a teologia do sofrimento. Ah, Tá errado, irmão. Então, eu tenho fé pra suportar, é muito forte. Mas fé pra pedir e operar milagres é fraca a minha fé, para vencer, aí tá errado. né? Então, irmãos, aqui nós estamos incentivando você a orar em Orar pra língua. crer, né? A pastora Bruna, com o profeta Renato, que teve até domingo na Igreja do Amor do Pai, na Igreja do Apóstolo Diego Maurício, ela gravou o programa, eles dois gravaram o programa número 17. E ela disse no programa número 17 que ela estava deprimida, cresceu na igreja, fez aula de teclado, eh, chegou aos 30 anos, estava deprimida, nada dava certo, relacionamento, tudo errado. E ela fala lá no programa 17, assiste lá o testemunho, só dá uma pincelada. Ela disse que ela viu um vídeo na internet, no YouTube mesmo, que a pessoa falou, ore 1 hora em línguas, Bruna, né? a pastora Bruna teve lá na igreja, né? Pastora Bruna, e aí ela começou a orar 1 hora por dia. Falou, vou fazer, nada tá dando errado, tá dando tudo errado. E ela começou a fazer. E ela disse que já tem 3 anos de prática, mudou da água para o vinho. Depois assiste, número 17, Podercast número 17. Só ir lá na playlist podcast completo. Então é um desafio que eu faço para você. Deixa eu Ore orar. 1 hora em línguas. Faz esse desafio. Não, e é diferente, irmão. Porque eles entraram na igreja, a gente começou a adorar, começou a adorar, começou a Nesse adorar. domingo agora. É, eles começaram já a fluir. Ligou rápido. Pum, ligou, já começou a entender tal, palavra daqui, manda daqui, revelação. Espiritual, irmão. Ninguém saiu escandalizado. Tinha pessoas lá que não tá acostumado com esse tipo de mover, pastor, e falou assim: Uau, que culto, que glória, que. Eu estou impactado. Eu senti a presença de Deus. Eu falei, irmão, mas Deus é assim mesmo. Então, agora se não ora em língua, se não tá é, querendo. Sabe o que acontece? As pessoas querem que Deus coopere com eles, né, pastor? E não quer cooperar com Deus. A oração em língua vai fazer você cooperar com Deus, irmão. Não tem como você vai entrar num ambiente, num lugar, e aí, dependendo do seu chamado, do seu ministério, os dons, esse já é um outro benefício, né? Vai potencializar os dons que Deus te deu, a oração em línguas. Às vezes você tem um dom de discernimento de espírito.
vai ficar muito mais potente. Às vezes tem um dom de curar, vai ficar mais potente. Não é que esse dom de curar, aí vem a pessoa e fala assim, não, se você tem um dom, você pode operar o dom quando você quer. Não, o único dom que você opera quando você quer é o dom de línguas. Os outros dois são manifestações do Espírito e ele faz conforme cada um com o que quer. E o dom, ele opera por meio da minha fé, por meio da fé da pessoa que está recebendo. Então, três agentes: vontade de Deus, minha fé e a fé da pessoa que está recebendo. Esse é o dom. A unção não, irmão. A unção já é outra coisa. A unção, já ela, dependendo do nível, ela quebra. Mesmo a pessoa não crendo, Deus faz. Porque é a unção, irmão. É a natureza de Deus. E a natureza de Deus é boa. É. É tanto que entender, você vai entender orando em línguas, quando você está operando, e eu via isso no crente, e já foi interessante isso, que ele falava, a unção foi embora agora, que ele ficava cansado, ele disse que a unção ia, e ele falava para as pessoas, a unção foi embora, mas posso orar pela fé, usando a autoridade pela fé, mas a unção foi embora. Então ele tinha discernimento que a unção ia, ele tinha discernimento quando era dom, quando era unção, ou quando ele usava só a autoridade da fé. Isso tudo vem através da oração em língua. Você sabe, opa, estou na unção. Ou Uhum. agora o dom está operando. Opa, agora eu não estou É na claro unção. que é muito mais fácil operar pela unção. Ah, flui tudo, né? Flui tudo. Pelo dom também é mais fácil. Pela fé é mais difícil, porque é aquilo, né, É que você coloca, não muitas vezes a pessoa coloca um peso de assertividade. Tipo, eu tenho que orar e Deus tem que curar. Não, irmão, você tem que orar. Quem vai curar é Deus. A sua oração não cura, mas Deus cura. A sua oração pode ter poder, mas quem decide curar é Deus, irmãos. E muitas vezes a pessoa se abre para cura. Às vezes a cura não é como a gente quer, né? Tem curas que até Jesus, irmãos, fez cura progressiva. Jesus operou curas progressivas. Vá 10 leprosos. Aparece diante dele. Queremos ser curados. Vai, mostre-se ao sacerdote. No caminho, eles foram curados. E somente um volta. E quem volta é um samaritano. Os outros 9 judeus não voltam. Em apóstolo, os- fazer uma pergunta para você. Quando você começou, foi receber o batismo com o Espírito Santo da oração em línguas, você tinha esse entendimento da oração em línguas? Veio quanto tempo depois que você falou, opa, quanto mais eu orava, mais você se viu sozinho ou você aprendeu com alguém? Eu aprendi com Dave Robertson. Foi o testemunho de Dave Robertson. Foi o testemunho de Dave Robertson. Na realidade, eu já entendia que tinha algo no orar em línguas. Só que eu não tinha instrução, eu tinha revelação. Só que eu rejeitava a revelação por falta da instrução. Mas eu orava, você Orava. Assim, quando eu recebi, né, o batismo no Espírito, eu recebi 3 batismos, né, no mesmo momento. Hoje eu entendo muito claro. O batismo no Espírito Santo, que é ser filho de Deus, quer ter comunhão com Deus, quer ter os pecados perdoados, quer saber que Jesus Cristo é real. Esse é o batismo no Espírito Santo. O batismo de fogo, que quebra tudo, né? Destrói tudo. Maldição, demônio, enfermidade, vai tudo embora, irmão. O batismo de fogo é pra isso, é profundo. Maldição, algumas deformidades na alma ali também já vai embora. Alguns desejos também já vai embora. Vai embora prostituição, pornografia, vai tudo embora, irmão. Quando o fogo vem, dependendo do nível que vem, vem queimando tudo. Queima tudo. É pra queimar mesmo. Os capetas vai tudo embora mesmo. As prisões, os medos. E recebi também o batismo e recebi o dom de línguas, né? Nesse batismo, né? E agora eu tô recebendo. Tem outro batismo, tem o batismo do sofrimento também. Depois a gente fala sobre isso. Um dia a gente vai falar sobre isso, né? batismo do amor, É, depois nós tem. entramos nos Depois a gente. batismos. E aí eu recebi, pastor, só que eu já recebi a variedade de língua. Ela falou em várias línguas. Umas que eu já nem consigo mais, não vem mais. Veio naquele momento, depois voltou. É quando eu tô num nível muito forte de unção, aí ela vem de novo. Não é algo que sai. Pra você ver como é um descarregar de Deus, cara. O batismo do Espírito Santo é como se fosse uma. Sabe aquela. O batismo de fogo? O batismo do Espírito Santo seria isso aqui, ó. É o sopro de Deus. É a ruach de Deus em Adão ali, ó. Ressuscita. O batismo de fogo é como se fosse o desfibrilador mesmo. Fica assim, é isso aí, cara. Pá. Aí, é muito engraçado isso que eu falei, né? E aí, pastor, acho que tá no meu livro, acho que eu contei no primeiro testemunho, né? Lá. Veio o amor, né? Tive aquela experiência com amor, aí depois cristão, Jesus é real. Jesus é real, ou glória a Deus, Jesus me ama. Beleza, batismo no Espírito Santo, realidade de Jesus. Fogo, limpeza, purificação, transformação. E nesse momento veio os dons. Já, prum.
Eu fui falar com a minha mãe, não saiu português. Eu tentava falar, pastor, português. Não saía, por Deus do céu, pelos meus filhos. E não é uma coisa da minha alma, porque eu era cético, darwinista, né? Não acreditava em nada. Para mim vinha do macaco, a origem da evolução era o certo e tal, tal. E eu tentava falar com a minha mãe e saía a língua, saía a língua, saía a língua. E outras línguas, e outras línguas, e outras línguas. Aí o pastor foi orar em mim também, me chamou para frente. Aquilo lá ficou pior ainda, aquele Pior, fogo. melhor. Hoje eu entendo que ficou melhor, mas naquele dia para mim foi pior. Porque eu não conseguia respirar. Você não consegue Era forte, respirar. né? É muito forte. E aí orando em línguas, fiquei acho que umas 2 horas orando em línguas. Aí depois cheguei em casa, mesma presença, entrou no quarto, invadiu o quarto orando em línguas. E aí eu me lembro que a gente não, assim, eu não tinha instrução da pessoa do Espírito Santo, da tristeza do Espírito Santo. Porque ele se entristece, né? Ele apaga quando a gente peca. Dependendo do pecado, ele vai apagar mesmo na tua vida. Ele vai apagar mesmo, pum, apaga. Como se tirasse você da conexão com o poder dele. Você continua sendo filho de Deus, crente, mas o poder dele parece que vai embora. Porque o poder dele nos anima, né? A unção nos anima, tal. E aí apagou, tal, porque eu acabei pecando, acabei não conseguindo, porque não tinha instrução disso. Ninguém tinha me ensinado isso. Aí eu fui aprender sozinho, né? Porque a igreja que eu frequentava não trazia esses ensinos espirituais, né? É uma igreja que pregava muita prosperidade. Então, quem tá muito atrás de prosperidade não vai falar de Do coisas pecado. espirituais. Não vai, não tem como. É verdade, irmão. Você não vai aprender coisas espirituais numa igreja que prega prosperidade. E também não vai mover o espírito numa igreja que prega prosperidade. Porque o público quer prosperidade, o público não quer espírito. O público quer uma É coisa, o você quer foco, né? ofertar outra coisa. E aí, pastor, eu levava a minha noiva para casa dela, né? Isso eram o quê? Uns 40 minutos de pé, às vezes, 30, dependendo. Às vezes a gente ia nas conferências, né, da nossa própria denominação, a gente parava no local, onde era quase 1 hora andando para chegar até a casa dela. Eu levava ela e na volta eu vinha orando em língua, orando. E eu não sabia que eu estava me edificando, mas era bom. E eu não tinha o que falar com Deus, eu começava, tá. Aí fazia perguntas bobas pra Deus, né? Eu não sabia, irmão, sobre relacionamento interno do espírito. Pra mim, Deus só falava por fora. Se é pra eu casar, ó, orando em língua, eu pensava, se é pra eu casar mesmo com essa menina, se eu faço cair algo na minha cabeça. Como tem Deus do céu, pastor, caiu uma fruta assim, ó, verde, puf, e meu se pega na cabeça. Coisa de louco, assim. E aí a gente vai começando uma comunhão com Deus, né? E eu acho gostoso esse momento que você tá descobrindo Deus, né? E Tudo Deus se deixa novidade. descobrir, né, cara? É, E ele faz aquilo que você pede pra você ver como ele é real, né? É muito legal esse momento, né? Você que tá descobrindo Deus, mergulha mais, começa a fazer. Aproveita esse momento que ele tá deixando você descobrir ele, que vai passar. Vai passar esse momento, né? Que a gente pede e já acontece e tal. É porque você tá descobrindo ele tá te ganhando aqui. Depois é o processo, né, pastor? é. Eu me converti, eu vi as pessoas falar do batismo do Espírito Santo, e eu lembro até hoje que eu, no convertido, fui na casa de um irmão, e ele estava chorando e estava alegre, falou, eu recebi o batismo com o Espírito Santo e orou em língua lá. E eu falei, eita, o que é isso aí? Batismo, eu era novo convertido, muitos anos atrás nem falava tanto isso. Batismo com o Espírito Santo e recebe línguas, no meio pentecostal, é assim, né? E eu falei, opa, isso aí é bom, é de Deus, vou buscar. E eu comecei a buscar, jejuava, e aí eu recebi em casa. 3 dias parecia que eu estava no céu. 3 dias, uma paz, um céu, podia cair uma bomba, 3 dias. Até fiquei pensando no convertido, falei, meu Deus, será que essa sensação vai durar para sempre? Durar para sempre é tão bom, mas a sensação não durou para sempre. Foi 3 dias sentindo aquela experiência. Mas para você ver, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, comecei a orar em línguas, mas eu orava não todo momento. A revelação veio para mim, eu tenho mais ou menos quase 27 anos de fé, eu acho que a revelação veio para mim faz uns 12 anos atrás, ou 13 anos atrás, a importância de estar orando em línguas. Aí entendi mesmo, e aí eu comecei a orar para valer mesmo em línguas nesse tempo. E esse tempo, final do ano passado para cá, eu estou orando bastante em língua, mergulhando. Então, esse programa é para te incentivar você mergulhar nisso. Estamos no comecinho de 2024, você mergulhar em Deus, com certeza esse 2024 vai ser diferente para você.
Sim. Você pode crer que vai ser um ano, para aquele que mergulhar em Deus, Tenho sobrenatural? certeza, vai ser sobrenatural. Os desafios, né, são grandes, então você vai ter que mergulhar em Deus mais ainda, né? Até, apóstolo, nós vamos ter. Para você que quer acender o fogo que tem no seu coração, eu vou falar para o apóstolo fazer um convite para você, que ele vai ter um retiro que já foi sobrenatural no mês de outubro do ano passado, mas com certeza, como nós estamos buscando mais, já buscava, mas estamos mergulhando mais, Deus está dando mais entendimento, com Deus sempre vai aumentando. Então nós queremos que esse que vai ter vai ser mais forte ainda. Fala um pouco do retiro que vai ter Ó, em vai ter junho. o retiro agora em junho, 22, 23 e 24, né? Sexta, sábado, domingo. Depois você vê lá na sua folhinha. Vai ser o até transbordar, né? E é interessante que eu queria, né? Achava que seria a chuva, mas eu tô entendendo que vai ser volte a queimar, né? Volte a queimar. É Volte a forte. queimar, né? Volte a queimar. E vai ser sobrenatural, irmão. Vai ser um espetáculo da glória de Deus, um manto muito profético, né? É um retiro muito profético, né, pastor? As mensagens Todos são que saíram no proféticas, último saíram impactados. saíram carregados, assim, num nível de presença surreal, irmão, surreal. E assim, não é tão caro, não é caro. Eu acho que não é caro, perto do que fazem aí, do que ofertam aí, não. E assim, tudo que tem qualidade vai ter um nível de preço. E esse nível de preço não é para selecionar o tipo de pessoa, não. É para pagar os custos mesmo. Se fosse numa igreja, a gente não ia É, cobrar a entrada. é que Não tem aluga, jeito. nós aluga a chácara que é caro, Tem tem comida, tem alimentação, ônibus, café, ônibus, os tudo isso, ministros que a gente traz, tudo tem um custo. né? Então, quem quiser entrar saber desse retiro que é muito forte, qual é o seu Instagram para a pessoa entrar em contato? É arroba Thiego Maurício, né? ThyEGO Maurício. Eu creio que o pastor vai deixar também na descrição alguma coisa do contato dele, aí pega o contato dele, ele faz a conexão, que ele também, né, tá na direção desse projeto. E também sábado, pastor, agora a gente vai ter ativação profética, né? Adoração em honra. Vai ser na Amor do Pai, vai ser o pessoal que fez Que estava no retiro tava no retiro, louvor, no louvor sobrenatural. Qual sobrenatural. é o endereço lá do Amor do Pai lá? Rua Bolchevique, né? Com K, mudo, Bolchevique 25, Conceição, Diadema. Se você for vir, vem de Google Maps, né? Não vem de Waze, o Waze vai dar errado, vem de Google Maps. E casa aberta, porta tá aberta, é só entrar, precisa de pagar nada. Vem adorar com a gente, vem ser ministrado, vem receber essa porção do Espírito que o Senhor tem preparado para nós nesse sábado, que vai ser um tempo sobrenatural. Tenho certeza que vidas vão ser ministradas, impactadas, palavras, né, serão, aleluia, palavras vão ser liberadas. E qual é a expectativa que você tem aqui, irmãos? De receber uma palavra, de receber uma, né? Você vai numa conferência profética onde o profeta não profetiza para ninguém. Desculpa, irmão. Só para liderança. Vai embora, cara. Você vai pra conferência profética. O que você espera, pastor? Um profetão. Que ele me enxergue ali, né? Pelo menos. Chega, e a atmosfera Ou alguém, né? Sei lá, Deus tome alguém, da irmão. equipe, do lugar, que é transmitido, né? Ativar todos que estão lá. Aí você vai, sou o chefão, só ministra pro chefão. E é muito importante, irmão, você participar dessas conferências que realmente está fluindo no profético, tanto no retiro como na igreja que vai ter sábado agora, porque nós estamos falando da oração em língua, parece que isso ativa a gente, isso dá um ânimo, um gás. Quando nós Sim. vamos nesse lugar, você sai com gás renovado. Pastor. Tem até o testemunho dele aqui, né? Que a gente coloca aqui pra você ouvir. O rapaz ficou falando, o pastor ficou falando 3 dias em língua, pastor. Não conseguia parar de falar. Na hora que falava, começava a descer eletricidade nele. Eu mandei o áudio pra você. Depois do retiro. É verdade. Tava apagadinho lá, né? E o ministério dele meio parado, tá decolando lá na cidade dele e vai estar com certeza no próximo. Então, Com apóstolo Diego, certeza. se quiser fazer um encerramento, uma palavra aí final. Amém, né? Minha palavra para você, né, nesse momento é que você deixe o Espírito Santo guiar a tua vida, deixe as dúvidas de lado e entre nesse mover do Espírito, nessa oração em línguas. Talvez você já orava e não tinha entendimento, agora está entendendo mais. Talvez você parou, aquilo que, né, foi dito aqui, às vezes sua mente começa a querer dar significado àquilo que Deus ainda não está construindo. Deus está construindo. Não procura esse significado ainda. Depois ele vai dar o significado. Jesus, certa feita, sabendo da constituição emocional dos seus discípulos,
Eles não iam entender a crucificação, a morte, a ressurreição, o plano de Deus. Então Jesus falou assim: o que eu falo agora vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. O que eu estou fazendo na realidade? Vocês estão fazendo, não estou falando. Quando você está orando em línguas, você está concordando com o que Deus está fazendo, não com o que Deus está falando. Ele está fazendo. Depois você vai entender. Forte, isso aqui dá até um livro, hein? Tá tema de pregação, isso aqui, hein? Concordar com o que Deus está fazendo para depois entender o que ele está falando. Tá bom? Essa é a minha mensagem para você. Ore em línguas, né? Descansa no Senhor. Ah, eu Ore, descanso no Senhor, né? descanse no Senhor. Ore em línguas, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E o like, se você foi abençoado, nunca esqueça do joinha quando você é abençoado. Então, até o próximo Orando programa, em se Deus todo quiser. tempo no Espírito. Deixa eu